Cara, a visão da cidade é que eu vejo que é um pouco que falta ou virar uma chavinha na cabeça dos moradores para a gente crescer, ou virar uma chavinha para a gente resgatar a nossa cultura. Porque, você pode ver, a gente não é uma cidade extremamente avançada com coisas tecnológicas ou coisas que tipo, assim, a gente vê em grande centro, mas também não é a cidade que a gente vê, tipo assim, ó, a gente tem um ponto turístico histórico. Sim. Esses dias eu tava conversando com o Teófilo, o rapaz que está cuidando do museu da cidade aqui. Sim. O projeto lá, pô, um projeto mais bacana e quase ninguém, tipo assim, dá valor. Cara, eu lembro que antigamente eu ia bastante lá no museu pra me ver as coisas. Lá tinha alguns exemplares daquele livro do professor Antônio Tavares, não sei se você conhece, contando Já histórias. ouvi falar. Cara, um livro massa, muito bom. Tem, acho que se eu não me engano tem 2 volumes. 1 e 2. E cara, às vezes as pessoas não sabem virar a chavinha. Tipo, a gente realmente tem muito obrigado. A gente tem que realmente crescer, prosperar a cidade, ou se a gente tem que realmente resgatar as culturas assim. Óbvio que você consegue ter os dois parâmetros andando juntos, só que as pessoas estagnaram ou não querem dar o estalo final, né? Sim. Mais ou menos assim. Algo que em Emorés antigamente eu acho que era mais frequentado era o Instituto Terra. Hoje em dia poucas pessoas vão lá. Sim, sim. Olha, esses dias tava. Eu acompanho no Instagram, né, deles. Eles estão tipo, acho que comemorando algum aniversário. E, cara, tá fazendo um trabalho tão bonito, tipo assim, de marketing, filmando, colocando algum conteúdo e pouca gente vê. Eu lembro também, tipo assim, pô, a gente ia pra Colatina, a gente sempre pegava carona. E qual que era a coisa que o pessoal mais antigo, assim, de Valadares, assim, falava que lembrava de Aimorés? Cara, comida. Sim. Beira-Rio. Quantas histórias a gente já ouviu falar lá da Lauros, que aqui era o point, o pessoal saía de Valadares pra vir pra cá porque curtia da boemia daqui da cidade. Sim. E isso aqui se perdeu, hoje não tem muito mais valor essas coisas. Ô Ícaro, quando você nasceu, o seu crescimento aqui em Morés, o que você lembra que era o que mais te atraía e que existia e agora não existe mais? Cara, deixa eu ver aqui. Eu sempre, assim, querendo ou não, eu sempre fui ligado com a parte de história. Eu sempre gostei de ouvir histórias. E, cara, eu lembro que na escola, história de Aimorés, você via em quê? Em um bimestre. Sim. E é isso. Mal, ninguém sabia quem foram as pessoas que emanciparam a cidade. Quem foram as primeiras pessoas a chegar aqui. Você chega na escola aí e pergunta: gente, quem é a Lorena? Ela fala: é a Pedra. Pô, não, qual é? Tem uma história. Não sei se você chegou a ter isso. Cara, a gente achava, eu ia pra praça, eu achava que, tipo assim, a estátua que tava lá era realmente a Lorena, que tava lá petrificada. Cara, eu não sei porquê, eu tinha isso pra mim. Aquela era a Lorena que caiu no rio, o pessoal recuperou e botou lá na praça. Um dia ela ia voltar à vida. Hoje você chega lá, a estátua, metade dela é a escultura de pedra, e a outra os caras só passaram a massa e nem tiveram o trabalho de lixar. Você olha lá, tá aquela coisa porosa, aquela coisa estranha. Sim. O pessoal não, sei lá, às vezes esquece das coisas assim. Exemplo, você falou uma grande verdade, né? A praça, à medida dos anos, ela tem sido modificada. Sim, sim. Ela tem sido modificada até mesmo perdendo aquela original que ela já foi um dia. Sim, sim. Cara, a praça não está feia, ela não tá, tipo assim, ela tá muito bonita. Só que, tem pouco tempo atrás, uns 2, 3 meses, eu vi uma foto antiga. Eu sou muito ligado também à fotografia, né? E algumas técnicas. Tem uma técnica que o pessoal chama de simetria. Você pode olhar muito uma foto aérea de Brasília e ver que tipo, tudo é extremamente alinhado. Assim. Sim. Cara, é uma foto que tinha antigamente, acho que o pessoal tirou de cima da... Opa! Me fala da casa do Michel Professor. Michel Professor. Acontece. Aí... A gente Simetria? fica- Tá, beleza. Cara, a praça da estação, junto com a praça do relógio, ela é extremamente simétrica ao ponto de que a Pedra Lorena ficava no meio da praça, que tinha aquele, como se fosse uma estrela assim, daquela mármorezinho preto no chão, Sim. alinhada assim. Aquele canteiro central alinhava certinho com os postes que tinha nessa entrada aqui, tudo certinho acompanhando até lá na frente. Isso assim, se perdeu? Não sei. Hoje ela tá muito bonita, sim, só que o pessoal não tem
não para, por exemplo, para ler as placas. Tem uma placa dizendo, quem foi escultor da Pedra da Lorena, quem foi que criou aquela praça na cidade. Como o pessoal fala, elas estão mais ocupadas com o dia a dia que não param para ver. Sim. Acho que hoje em dia quem mais presta atenção naquela praça são os pessoas que estão aqui de passagem, que estão indo para pegar o trem, esperando o ônibus para ir para a roça. As pessoas mesmo da cidade não têm essa preocupação de parar para observar a cidade. Como podemos dizer, né? Tem muitos que quando vem de fora, vê o familiar aqui, aí na hora que tá esperando o trem ali da Vale, ele pega e olha aquilo lá. Sim, nossa, que cidade, praça bonita, as coisas. E a gente mesmo quase não dá muito valor. Verdade. Como podemos dizer, né? Grande parte, tem muitos aimoreenses que estão prestando mais atenção nas coisas de fora do que nas coisas de dentro. Sim, justamente. Ô Ícaro, e aqui dentro de Aimorés, onde você gostava de frequentar? E onde você gosta de frequentar, que te atrai? Cara, eu sou muito um cara viajado, tipo assim, de parar pra ficar olhando as coisas. Então eu gosto muito de, tipo, andar na beira-cais, tipo assim, pra realmente esvaziar a mente, ficar prestando atenção na natureza. Mas o rio tá seco. Brother, se você parar pra observar, tem muita coisa lá que, tipo assim, isso aqui é uma coisa diferente que não tem em outro lugar. E eu gosto muito de subir morro. Sim. Ir pra roça, as coisas assim. Que é, cara, natureza é massa. Tem alguma coisa em Aimorés que existiu e que não existe mais e você tem saudade daquilo? Cara, é difícil de... É difícil, é meio que exemplo, é algo particular seu que você gostava e talvez os outros não gostavam, pra você que lá valia muito a pena e que hoje não existe mais. Não, eu falo que assim, é difícil você falar isso daí, por causa que, mesmo que tenha afetado pouca coisa na rotina das pessoas, mas a pandemia mudou muito o esquema da cidade. Então, cara, deixa eu ver, o que eu sinto mais falta? Como é que é o nome? Quadra recreativa. Putz, antigamente tinha tanta atividade lá, massa. O grupo de capoeira se apresentava lá. Nunca gostei tipo assim, de praticar capoeira, mas eu gostava de ver as pessoas. A Sim. quadra recreativa era um lugar meio que aberto, então qualquer um podia ir lá, brincar. Quem nunca machucou o pé lá jogando ou viu alguma briga? Mas, Sim. deixa eu ver. Rapaz, como podemos dizer, né? Você é uma pessoa mais nova, o que muitas vezes prende nós aqui em Aimorés são poucas coisas. Mas, exemplo, quando nós temos o pensamento, no caso, em gostar de coisas históricas, aí nós somos muito presos a Aimorés. Mas, exemplo, atualmente, o que você acha que deveria melhorar em Aimorés? O que deveria mudar? Cara, além da mentalidade das pessoas, um valor histórico em algumas coisas aqui na cidade. Por exemplo, pouca gente... Cara, uma coisa que eu gosto muito de fotografia, né, e sempre reparo. Cara, a arquitetura da cidade. Tem muitos prédios que o pessoal passa e nem olha. Nem sabe assim, lugar bonito. Por exemplo, a Vidraçaria Central. Cara, estilo português, um prédio rosa com todo detalhado. Prédio de esquina e ninguém, tipo assim, dá atenção pra isso. Tem ali o prédio da polícia, da delegacia da Polícia Civil, também um outro prédio bonito. O próprio Palace Hotel, que é um lugar que eu acho por dentro eu acho que eu nunca entrei. Já é um erro meu. Mas eu imagino que seja uma parada muito nostálgica, que quase ninguém dá valor. Então, eu gosto muito de reparar nas arquiteturas, e eu acho que é o que o pessoal não tenha muito reparado, que é uma coisa que conta muito a história da cidade. Entende? É interessante essa linha de pensamento seu, que se formos parar para analisar, nossa cidade ela tem muitas recordações do passado. Sim. Um exemplo que você deve conhecer muito é aquela casa que tem em frente à padaria Alvorada. Sim. Pois então. Da família Calvão. Isso, Galvão. Pois então, e se formos parar para analisar, exemplo, nos atrai a imagem, mas é a história. Sim, ninguém se sabe qual que é a história, quem foi que construiu, por que ela tem aquele formato. Isso. Igual nós vamos manter a referência, o Instituto Terra tem muitas arquiteturas lá dentro. Nossa. Principalmente as fotos. Cara, eu tenho certeza. O Instituto Terra é o nosso maior bem. E, cara, pouca gente conhece realmente a história do Instituto Terra e do Sebastião. Tenho certeza, cara, que na cidade, se 10% da população assistiu o documentário dele, Sol da Terra, é muito. Cara, aquele documentário é lindo, é fantástico e conta muito a visão dele pro mundo e a visão dele na cidade com
no geral, assim. Cara, é uma coisa que eu recomendo todos. O interessante é aquilo, né? As pessoas exteriores de Aimorés vêm conhecer ele. Sim. E às vezes muitos daqui não conhecem ele. Ah, certeza. Se passar na rua, o pessoal fala, não, é só mais um senhorzinho de sobrancelha Jardim. grossa e carequinha. Tem muitos que falam que é somente um jardim. É. Lugar pra tirar foto de casamento. Verdade. Ô Ícaro, e exemplo, quando uma pessoa te pede uma opinião da sua cidade ou quer que você fale um pouco sobre ela, o que que você particularmente tem como referência que você gosta de falar e atrair até mesmo uma pessoa a conhecer na sua cidade? Cara, o que muita gente me pergunta, mas o que tem pra fazer na sua cidade? Eu falei, cara, depende da pessoa. Se você quer realmente, balada, luz, sertanejo, aquela forrosada, brother, você não vai achar aqui. É. Mas se você gosta de coisas tranquilas, você gosta de curtir a natureza, se você gosta de parar pra pensar na vida, vem pra cá. Porque, cara, o que faz o rolê ficar bom, ficar agradável, são as pessoas que estão aqui. Sim. E aqui, querendo ou não, tem muitas pessoas agradáveis. Tem, tipo assim, cara, pra você sentar na rua e conversar até 3 horas da manhã, você consegue fazer isso. Vai em Colatina fazer isso. Vai em Valadares, você não consegue. Entendi. Cara, muita gente até briga com a gente, mas a gente ali da juventude da minha igreja, cara, a gente fica até 2 horas sentado na rua ali da manhã conversando. Como é perigoso? podemos dizer, mas né? só que muito mais seguro do que qualquer outro grande centro. Como podemos dizer, né? Aimorés, meio com o passar dos anos, ela nos dá ainda uma liberdade. Sim, dá muito. É perigoso a cidade? Mas ela nos dá muita segurança. Sim. Ô Ícaro, você já viajou muito, né? Exemplo, nas viagens que você já foi, os locais onde você frequentou. Exemplo, você já teve algum desejo particular de abandonar Aimorés ou deixar a sua cidade? Ou tem alguma coisa aqui que é o que te prende aqui? Cara, eu já botei como meta assim, se algum dia eu for preciso eu sair da cidade, eu vou pra Vila Velha. Sim. Não sei o porquê, não é porque, nossa, capital, não. É porque, sei lá, o clima me agrada, o ar da cidade me agrada, tal, assim. Só que, assim, é só se realmente aparecer uma oportunidade grande, tipo assim, falar, o único jeito, tipo assim, realmente eu crescer é lá. Só que eu pretendo muito continuar aqui porque eu quero fazer as minhas coisas daqui crescerem para poder crescer a Sim. cidade em si um todo. Sim. Transformar a cidade, mudar a mentalidade das pessoas através do que eu posso fazer aqui. Entende? Você nasceu em Aimorés, né? Sim, sim. O que, exemplo, que você se lembra, que exemplo, você nasceu e que foi crescendo ao longo do seu também crescimento físico aqui em Aimorés e que não existia quando você nasceu e que foi existindo a partir do tempo seu. Você se lembra? Caraca, deixa eu ver. Cara, por isso que eu falo, aqui tá muito parado no tempo. Você não vê investimento nem na cultura nem em progresso. Então é complicado dizer. Então, tipo, a maior conquista da cidade, foi assim, que é uma coisa que todo lugar tem e o pessoal não dá muito valor também, tipo, mas pra gente é a coisa que mais aconteceu, que são o nível de pessoas que conquistaram casa própria, através de algum financiamento, algumas coisas aqui. Então, acho que o que move aqui na cidade são financiamentos. É certo? Não sei. É a melhor opção? Também não sei. Mas o que eu vejo que aqui é o número de financiamentos que as pessoas têm tido que pegar para poder conquistar alguma liberdade. Sim. Seja casa própria, essas coisas assim. Então, porque eu vejo assim, o tanto de loteamentos e residenciais que tem Sim. criado na cidade aqui. Tanto é que assim, eu moro no Betel. Assim que na metade da nossa construção da nossa casa lá, não existia o asfalto, ainda era aquela chão batido, vassoroca assim. Não era nem as pedrinhas ainda, não. Não, meu filho. Pra você entrar na minha casa lá, tinha uma valeta de quase 1 metro de negócio assim. Aí durante a construção lá que o pessoal pavimentou, essas coisas assim. Então, o que eu acho que assim, o investimento que teve na cidade foi mais nessa área de ampliação de casas, essas coisas assim. A sua casa foi um do início do Betel? Não. O Betel em si foi só como o pessoal fala, foi uma saída para desocupação da Barra do Manhuaçu. Né? Assim, foi uma medida preventiva para as pessoas que moravam lá e para poder sair daquela negócio lá. Só que isso foi, sei lá, uns 30 anos. Sim. Mas só que era só aquela parte do morro em si mesmo.
Aí não Sim, tem sim. aquela entrada ali, mas aquela entrada lá foi um falecido senhor aqui que tinha a roça ali, que eu acabei esquecendo o nome dele. Mas Que, qual das entradas? Aquela perto do Instituto Terra? não, do ou lado de cá. a outra? Isso, Perto ali, residencial. Isso, perto ali da BB. Que era, tipo assim, era parte ali da fazenda seu Zezinho Thiago. Se eu não me engano, Ah, era o Zezinho Zezinho Thiago. Que ele foi, desapropriou e loteou. Então, tipo assim, da criação do Betel até aquela parte ali onde eu moro, se passou uns, sei lá, uns 15, 20 anos. Então, tipo assim, lá tinha os paralelepípedos, só que pavimentação mesmo, bonitinha, com asfalto, foi chegar bem depois. Entende? Então, meio que exemplo, você viu um amadurecimento do Betel, no caso. Sim. Ah. E você se lembra, Igor, de quando começou aquele bairro residencial ali? Cara, me lembro. Eu lembro, tipo assim, dele, eu cheguei lá quando ele era O pasto? o pasto, era o curral do seu Zezinho Thiago ali. Então, eu ainda lembro por estar ali, né? Só que, tipo assim, já, a memória já vai se, tipo, Sim. apagando um e colocando o outro lá. Então é difícil você falar, ah, pô, aqui era o curral, aqui era a casa central do sítio, da fazenda. Mas ainda tem algumas referências ali como era antigamente. Rapaz. E como podemos dizer, né? É um bairro que cresceu muito rápido, Sim, né? cara. Cara, na minha concepção de várias pessoas, o melhor bairro da cidade que está sendo lá, é o residencial ali, Newton Freire. Porque é um lugar pacífico, é tranquilo, tem uma área de lazer para as crianças muito bacana. Você consegue encontrar tudo que você precisa lá. Lá tem hortifruti, tem padaria, tem igreja. Se precisar, delivery tá aí na cidade para E é resolver as coisas. interessante que é um bairro que tem preservado algo que tem mudado em muitos locais, que é aquela liberdade de criança Sim. se juntar para brincar, né? Sim, cara, eu não posso até estar falando besteira, mas eu acho que aquele parquinho lá foi iniciativa dos moradores. Sim. Eu acho que deve ter tido o apoio da prefeitura, lógico, mas foi iniciativa dos moradores, que tem Sim. campo de areia. Eles fizeram tem pouco tempo atrás, uma mini pistazinha de mountain bike para as crianças menorzinhas. Aí tem a academia ao ar livre, tem um parquinho lá com os outros brinquedos para criança maior. Aí tem um campo de futebol lá para todo mundo. Cara, é um bairro extremamente bacana. E você viu aquilo tudo sendo feito. Sim. Cara, isso dá uma coisa de assim, pô, tô ficando velho. Mas Ô Ícaro, o que você, aimoreense, tipo assim, é um pensamento particular que você tem quando alguém pergunta sobre a sua cidade? cara, Se alguém, exemplo, pede pra você dar a sua opinião sobre a sua cidade. eu falo, Pra você falar tanto as coisas que te agradam quanto o que não te agrada. Eu falo que é uma mina de ouro a ser explorada. Porque aqui tem tanta coisa, só que o pessoal não dá razão à razão. Brother, a gente tá a 2h30 praticamente da capital de Vitória, Espírito Santo. A gente tá mais umas 2h30, 3 horas de um outro grande centro que é Valadares. A gente tá no percurso onde tem uma ferrovia e tem uma rodovia federal. Sim. Passa lá. Então, tipo assim, todo o recurso passa por nós. E passa por nós e ninguém aproveita as oportunidades. Aqui tem lugar para expandir para fábrica, não só na parte, tipo assim, primária, mas você consegue fazer algo grandioso. Uma coisa também é uma coisa que acontece aqui, o que o pessoal prefere dar valor às coisas de fora do que tá aqui. Pô, quem nunca aqui fala, vamos sair, vamos. Tipo assim, não tava turma da igreja, vamos aonde? Vamos no boliche em Colatina. Sim. Por quê? Não tem nada aqui na cidade? Não. Então aqui já é uma coisa que, pô, você faz uma coisa bacaninha aqui. Pode vir o pessoal de Baixo Guandu pra cá, o próprio pessoal da cidade. Resplendor, que é 20 minutos de carro. Sim. Aqui é uma mina a ser explorada, só que precisa ter o estalo de algumas pessoas da cidade. Como podemos dizer, né? E hoje em dia é raro um aimoreense que também tem essa mentalidade particular, Sim. né? Porque afinal você falou uma grande verdade. Afinal nós estamos na divisa com o Espírito Santo. Sim. Então nós temos um acesso muito grande às coisas. Cara, mas eu vejo que isso tem mudando. Como a gente estava falando aqui em off antes, assim, hoje em dia, os principais empresários da cidade são uma molecada abaixo de 35 anos, de 30 anos, que é o que está movendo a cidade para um outro patamar, de uma outra visão. Não somos como... Óbvio que a gente tem que tomar como partido e inspiração os grandes empresários da cidade. Sim. Só que, tipo assim, os grandes empresários da cidade, infelizmente, um dia vão embora. E quem vai ficar depois?
a cidade vai ficar do mesmo Quem vai dar jeito. continuidade? Exato. Quem vai dar continuidade? Óbvio que assim, o que a gente pensa. A gente tem que inovar respeitando todas as tradições e o que Sim. já foi criado. Certo? Mas eu vejo que assim, tem um grupo de pessoas que tem se movimentado para poder mudar um pouco essa visão da cidade. Ô Ícaro, você como é morense, você, o que era antes de ser o que você é hoje? Você já imaginava que você conseguiria estar trabalhando como você está hoje, estar tendo uma vida autônoma como você está tendo hoje? Cara, não. Até, tipo assim, a gente estudou em Colatina, a gente estudou no Instituto Federal. Lá, eu tive um gap de mudar o pensamento. Sim, Justamente nas aulas de direção que a gente tinha. Assim, pô, muitas coisas que a gente faz não faz sentido. A gente trabalha pra quê? Pros outros. Pra gente ser empregado, CLT, carteira assinada. Brother, você tá gerando... É errado você gerar riqueza pra outra pessoa? Não. Mas tu tá gerando riqueza pra outra pessoa. Por que você não tá gerando riqueza pra você diretamente e agregando valor a outras pessoas? Trazendo pessoas pra junto de você pra poder crescer junto. Então isso foi uma visão que mudou muito pra mim lá na escola. sim. Que é tipo assim, além de você gerar riqueza pra você, você ser a pessoa que vai ajudar outras pessoas a gerarem riqueza. É interessante que essa linha de pensamento seu também é baseado no que você já viu e muitas pessoas fazerem. Sim. E o interessante também é que você vê, e exemplo, não desacreditou da sua cidade. Acreditou que você com essa mesma linha de pensamento dentro da sua cidade você tinha condição. Sim. Eu tento trazer muita coisa, tipo assim, realmente uma sensação de fora pra cá. Eu tenho uma hamburgueria? Tem. Ela é grande? Não. Mas mesmo assim, eu tento trazer experiência, por exemplo. O meu hambúrguer vem numa caixinha e não é parecido, mas como se fosse uma hamburgueria de shopping. Então você tem aquela experiência de abrir assim, a sacola um pouco mais reforçada, tem uma coisinha bonitinha pra você prestar atenção. O papel tem algumas brincadeirinhas, então pra você ter uma sensação de, tô recebendo uma comida de um shopping. Tipo assim, pra gente que é daqui do interior, fala, o que eu vou fazer no shopping? Primeiro, praça de alimentação, depois no cinema. Então, trazer experiências, tipo assim, cara, mesmo no interior, tu pode ter uma experiência de um lugar grande. Sim. Saca? Então, uma coisa que eu tento fazer é, tipo assim, mudar um pouco a experiência das pessoas a receber algum tipo de produto. Sim. E como podemos dizer, não ficarem só parados. Sim, mano. Ô Ícaro, e o que você acha que deveria melhorar mais em Aimorés? Cara, Sua opinião particular. eu vou puxar pro meu lado, que é, cara, uma comunicação melhor da cidade com as pessoas na parte de social media. Como assim? Bom, realmente, tipo assim, vamos supor, hoje em dia o lugar mais fácil é você compartilhar qualquer coisa, Instagram. Cara, realmente ter algum órgão da cidade comprometido a realmente compartilhar coisas boas, notícias, nem que seja, sei lá, hoje a Dona Maria, servidora aqui da prefeitura, está fazendo aniversário, pra gente da cidade conhecer as pessoas que trabalham pra gente. Entendi. Tanto da pessoa mais, tipo assim, mais menos remunerada no escalão mais baixo, quanto os mais altos. Sabe? Um pouco mais de reconhecimento. Um Instagram, ou algum Facebook, ou mesmo uma página, algum YouTube, para divulgar o trabalho da cidade para as pessoas. E, brother, você mostrar a sua cidade para alguém de longe, é só você enviar uma foto. Sim. Aí, tipo assim, você enviou a foto e já tá anexado o perfil. Aí a pessoa vai falar, olha, nossa cidade tem tal coisa, tem Instituto Terra, tem um rio. Mas por que esse rio tá assim e tal, essas coisas assim? Para facilitar as pessoas conhecerem a cidade. Que hoje em dia, cara, como eu disse um pouco antes, o Museu da Cidade está tentando fazer isso. Só que é difícil achar engajamento. Sim. Uma coisa que falta também é engajamento das pessoas. E, cara, o Museu da Cidade aqui é uma coisa riquíssima. Tanto de história da construção da cidade, como a história dos índios que estavam aqui. Lá tem muita peça indígena natural da cidade, que foi achada em escavação. E, cara, as pessoas às vezes não ligam tanto. Acho que falta um pouco mais desse engajamento das pessoas se importarem com as coisas
da cidade. E o melhor jeito, assim, de compartilhar isso é pelas redes sociais, seja qualquer rede. Como podemos dizer, eu estou vendo que, então na sua linha de pensamento, os aimoreenses tinham que começar a valorizar a história de Aimorés, assim como muitas pessoas valorizam a história de outras cidades. Sim. Costumam ir para outra cidade para conhecer a história e muitas vezes deixar a história da própria mesma cidade de lado. Sim. Tanto é que, tipo, existe uma piadinha, né, que é, quais eram os índios da cidade de Aimorés? O pessoal fala, os índios de Aimorés. Brother, os índios de Aimorés nunca teve aqui, eram os índios do Botocudo, pesquisem aí, eu não lembro o nome. E os Krenax no máximo. Aí o pessoal fala, mas aquele biscoito Aimoré, daí não, filho, é lá de Contagem, outro lugar, longe. Entendi. É como podemos dizer, é o aimoreense se atualizar da história mesmo de Aimoré. Pouca gente conhece a história. Pouca gente sabe onde que a gente está aqui, nessa região aqui. Aqui era uma aldeia de índio, aqui tinha onde que os índios se reuniam. Lá onde a bebê, lá era o cemitério onde eles sepultavam os índios, colocavam suas urnas, essas coisas assim. Cara, pouca gente sabe disso. Ali também no Morro da Matriz era onde que eles faziam isso, dependendo de qual família, qual parte da tribo que os índios pertenciam. E é mesmo, nem eu sabia. Tô falando, cara. E o que mais que você sabe aqui, Ícaro, que você lembra aqui da nossa cidade, nesses aspectos? Cara, lembrar é uma coisa difícil. Mas tem algumas observações que eu já fiz por apenas passar. As vias comerciais, elas não eram assim como a Pedro Nolasco, como a Raul Soares. Elas eram investidas. Tanto é que, tipo assim, ali era o grande centro comercial, onde tinha o embarque e desembarque da linha férrea. Se você olhar do outro lado da linha férrea, um pouco mais para frente do Tutim, ali tem um espaço maior onde fazia embarque e desembarque de eucalipto, de outras coisas. É onde tem aquela abertura naquele muro? Isso, é onde tem aquela... Isso, ali naquele portão mesmo. Hoje em dia o pessoal só usa mesmo para manutenção, né? Mas ali era uma área de carga e descarga. Era? Sim. E a história dos índios você já pesquisou muito aqui, então? Cara, eu chegava aí bastante no museu. Lá tem muitas coisas. Hoje nós temos o professor Teófilo, que é um cara que está fazendo esse trabalho não só do museu, mas também, tipo assim, dando um incentivo a mais sobre a história dos índios da nossa região aqui. Lá tem um acervo muito grande, com urnas onde ficavam os restos dos índios, lanças, cocares, essas coisas assim, que a gente está recebendo de doação de outros lugares também, tipo assim, os índios Krenax doaram cocar de um cacique, alguma coisa assim. Então lá, cara, tá tendo, não sei se está tendo visitação hoje em dia, mas Sim. Se alguém puder dar uma olhada no Instagram, se eu não me engano, é Museu Cidade de Aimorés, o Instagram deles. Professor Teófilo, um trabalho bastante interessante. Então a história da Índia Lorena você também deve que já leu muito, né? Sim, várias versões. Cara, certeza. Não tem naquele muro que protege a linha e na saída da cidade, quase chegando lá na Pamonha? Sim. Cara, naquele muro tem grafitado toda a história da Índia Lorena. Sim. Certeza que quase ninguém para prestar atenção naquilo lá. Certeza. Muitos acham que é só um desenho. Desenho bonito, mas ninguém parou pra pensar. Por que essa índia tá pulando daqui? Por que tem uma sereia na água ali levantando ela? Pouca gente, assim, para pra prestar atenção na história, essas coisas assim. E, cara, tá grafitado lá. Uma arte muito bonita. Eu queria saber quem era o artista, mas eu não conheço. E as pessoas só passam. Se formos parar para analisar, esses desenhos são desenhos que eram para despertar em nós o interesse de saber a história da nossa cidade. Cara, a história não só da nossa cidade, mas da nossa região aqui é riquíssima. Sim. Cara, pouca gente sabe que existiu guerra entre Aimorés e Baixo Guandu. Porque a gente... Você acha por que a Mauá tá lá e não tá aqui? Mauá, Minas. Porque se foi a disputa de terra, Coronel Bimbim com outro coronel lá. Se você subir no alto do cemitério de Baixo Guandu, lá tem um busto de um dos representantes Aquele cemitério que tá perto da Mauá? Isso, na Não, Mauá. depois da ponte ou antes da ponte? Antes da ponte. Sei. Lá em cima Antes da tem ponte do viaduto. Isso, você sobe o viaduto, sobe assim, chega lá em cima. Lá tem um busto de um dos representantes dessa história. Eu sei que antigamente tinha um busto também de algum personagem dessa história na Praça São Pedro, só que eu não sei se eles tiraram.
E, cara, ninguém sabe quem era Coronel Bimbim, por que teve essa divisão, por que a linha do Estado faz essa curva. Cara, pouca gente sabe, mas não tem a Pedra do Souza? Sei. Lá na altura de Mascarenhas. Sim. Metade dela é em Minas. Essa divisão... É? Sim. Cara, você pode subir lá e vai ter uma plaquinha lá. Esse lado Espírito Santo e esse lado Minas. Brigas políticas da época. De anos. Né? E década de 30, década de 40, alguma coisa assim, mais ou menos. E eu sou memoriense que nem sabia disso. Eu também não, mas era você não sabia. Eu não sabia disso. Cara, por isso, eu não sei se hoje em dia a gente consegue achar exemplares do livro do professor Antônio Tavares, de Paulo. Professor, tipo, conhecidíssimo da cidade. Do pessoal mais antigo, é claro. Mas, cara, 2 volumes excelentes que contam tudo. Cara, tá, não sei se é tudo, mas, cara, 2 livros dessa grossura só da cidade de Aimorés. Fala, cara, tem muita história. Tem personagens, tem, tipo assim, como que era a rua ali, Bias Fortes antes, quais são os prédios, história dos prédios, quem foi que fundou o Frei Afonso, com a história do Colégio das Irmãs Maria do Carmo. Cara, pouca gente nem sabe que existe esse livro. E você falou uma coisa muito interessante, igual a respeito que você falou que onde é o cemitério, ali no Betel, tudo. O responsável por esse projeto, Luan, ele é arqueólogo. Então, quando ele veio para cá fazer esse estudo, ele até ia subir lá para fazer o TCC dele, na época, desse negócio, para ver se tinha resposta. Aí ela questionou a prefeitura, mas não deixava, porque ele teve que escavar para ver alguma coisa, se achar para poder. Então, isso realmente é muito interessante, porque essas coisas muita gente não sabe. Sim. Ela era ali, igual essa visão que você falou, eu achei muito interessante, das coisas que você fizeram virar, as peças do jeito que pode lá que ali seria era um comércio. Sim, tipo assim, se hoje em dia as vias principais da cidade são assim, antigamente elas eram assim. Que aqui você vai ver a Casengue virada desse lado, o Colégio das Irmãs virado desse lado, acho que, se eu não me engano, é a primeira paróquia, a primeira parte da paróquia, também é virada para esse cá, o prédio de sindicato, então toda a vida da cidade era virada para cá. Sim. Isso realmente é muito interessante, né? E muita gente não sabe essa riqueza, como você falou, essa riqueza. É porque, cara, muita gente não para pensar nos detalhes. Sim, verdade. E quem for investigar, é muita coisa bonita. Sim, demais a conta. Esse resgate que muita gente não sabe. Demais a conta. E assim, não é só a gente nova que não sabe, muita gente até antiga às vezes nem sabe, né? Sim. Você já foi muito lá na Pedra Lorena, Ícaro, ver Cara, as coisas? Só fui, tipo assim, ir na Pedra Lorena mesmo, só fui uma vez. Só uma Tentei vez? subir e fiquei agarrado na metade. E aquilo lá também já te prendeu também, aquela história lá. Sim. Cara, é bizarro, é massa demais. As pessoas que, tipo assim, gostam de reparar na cidade, é que nem o ditado fala, a grama do vizinho é mais verde. Sim, entendi. Muitos gostam de ir, como podemos dizer, a locais grandes, por causa da história ser mais conhecida, enquanto nós temos muitas histórias que até mesmo estão escondidas para nós mesmos, né? Sim. Ué, no início do ano, eu participei de um projeto missionário com a minha igreja ali, né? Que a gente visitou. Sim. Uma curiosidade que eu vi, assim, quando a gente foi visitar o bairro ali da Barra Preta. Principalmente ali, você pega ali em frente do Campo do Botafogo, você pega aquela rua subindo até lá em cima. Cara, quem mora ali há 50 anos. São as mesmas pessoas e as mesmas casas. Cara, o tanto de história que aquele pessoal deve pra contar. Você fala perto do cemitério ali, então? É isso, aquela rua que sobe pro cemitério e aquelas casas em volta do cemitério ali. O pessoal fala, cara... Nem naquela roda. Isso, naquela pracinha ali. Aham. Gente, quem mora ali tem 50 anos. Todo mundo se conhece há 50 anos. Então, tipo assim, é uma parte antiga da cidade que, tipo assim, tem muita história que deve ser contada. Nessa rua aqui, por exemplo, até pouco tempo atrás, sei lá, Aqui perto do Bairro Aimorés? Não, até pouco tempo atrás, deixa eu ver, uns 4, 5 anos atrás, morava a senhorinha mais antiga da cidade, que o pessoal chamava ela de voinha. Ela regulava a idade com a cidade. Na época, acho que ela tinha 101 anos, quando ela chegou a falecer. Ninguém conhecia. Você olha aqui, tem o Bairro Aimorés, que antigamente era a sorveteria Del Rey. Cara, uma das maiores fábricas de sorvete que tinha na cidade. Na cidade não, na região. Era tipo assim, cara, quem não tem um parente que não trabalhou no Reinaldo aqui quando era criança? Essa casinha aqui mesmo da esquina. Pô, você olha assim, pô, ela é antiga.
ela tem ela é uma construção bem diferente, porque ela é bem fechada, assim. Pô, será que tinha algum galpão aqui Já antigamente? foi padaria antigamente. Você vê, cara, muita coisa assim que as pessoas, se elas pararem para observar, uai, por que essa casa tem um formato diferente aqui? Por que ela tem uns detalhes mais arredondados assim em linhas retas? Ah, será que isso aqui é uma arquitetura portuguesa? 2 toques. Cara, pensa num prédio lindo. Lá dentro, lustres. Poxa, e as pessoas não param para ver o que tem aqui. É interessante isso que você falou, que como podemos dizer, a nossa Aimorés, ela tem muitos locais, muitas residências que preservam a imagem dos anos. E, como podemos dizer, nós novos do século XXI, muitas vezes não nos atentamos a isso. Deixamos isso para lá. Sim. Algo que deve ser observado e também prestigiado. Sim. Porque, ainda mais que, como podemos dizer, muitas pessoas gostam de registrar fotos históricas. Mas nós temos muitos locais históricos dentro da nossa cidade. Sim. Sim. Uma coisa que pouca gente sabe aqui, que aqui na cidade existem muitos patrimônios históricos tombados. Então por isso que assim, muita gente, o máximo que a pessoa pode fazer é mudar a cor, mas a estrutura física da frente assim não pode. E porque a gente sabe, por quê? Não, porque é um patrimônio histórico. Cara, muitas casas, quem tiver curiosidade pode parar e reparar. Em cima assim vai ter lá 1926, 1925, 1920, que é um ano da construção, alguma coisa desse tipo assim, que tem a ver com os registros históricos que tem na cidade. Cara, pouca gente sabe disso. Verdade. Sim. É por isso que nós estamos no resgate disso que está sendo esquecido. É claro. Isso é uma coisa de suma importância. Não tem... Na nossa página, a gente está até pedindo assim, quem tem fotos, né, até para mandar pra gente poder postar na nossa página, né? Sim. Esse resgate, essa... Eu tenho história, tipo assim, fotos de hoje em dia, só que, tipo assim, algumas fotos que eu gosto da própria cidade mesmo, da arquitetura. Sim. Se quiser, eu posso mandar pro Matheus e Aí, Matheus. Sim. taca ali pau. Nós até postamos um do hospital, que antigamente o hospital era uma padaria a 1920. Né? É 1920, Padaria né? mineira. Era o quê? Padaria mineira. Sim. Então, assim, a gente tem até foto lá. Então, assim, é coisa que a gente, muita gente eu mesmo, já cresci sabendo que ele era um hospital. Mas antigamente, é como você falou, a coisa era virada pra cá, tinha toda uma... Sim, sim. A estrutura da cidade era totalmente diferente de hoje em dia. E seus pais, Ícaro, eles sempre foram de Aimorés? Sim, sim, Te sim. dar um exemplo. Os seus pais já te contaram alguma história do que era Aimorés, alguma coisa já te despertaram curiosidade? Cara, vamos, deixa eu ver aqui. Tipo, é uma história diferente. É um prédio, uma instituição diferente que tinha na época que hoje não existe mais. Que a minha mãe sempre fala. Onde o lugar onde que eu nasci, que foi naquela Casa de Saúde São Lucas, que é em frente ao ginásio. Que hoje em dia, se eu não me engano, é a Secretaria de Educação. Ali era uma casa de saúde. No Estrelinha? Estrelinha acho que é do outro lado, no caso, né? Ah, Mas é sim. aquele prédio ali. Que pega Lá da autoescola. Isso. Aquele lá era uma casa de saúde onde muita gente nasceu. Provavelmente você talvez possa ter nascido lá, filho. Depois você pergunta lá sua mãe. É São Lucas mesmo? É, a tentação. Então ali já teve um local de saúde ali. Sim, Foi muitos anos, Matheus. sim. Hum, Deixa eu ver o que mais. Mas as histórias de menino que meu pai contava, que quando ele trabalhava aqui no Reinaldo. Ele era também, tipo, muito tempo atrás morou na Barra Preta, ali nessa parte mais velha. Então, tipo, Diz que já teve cinema aqui, né? sim, Cinemas. o cinema daqui, tipo, era pouco conhecido. Era mais conhecido o cinema de Baixo Guandu. É, o cinema, né? Sim. Mas aqui, nossa. então como podemos dizer, Nicro, você é uma pessoa então que ama a sociedade. Cara, sim. Sim, tipo assim, só em último caso eu aparecer alguma oportunidade extrema que eu saio daqui. Mas tipo, saio lá com o pé aqui, tipo assim, tudo que eu fizer lá, vou tentar fazer aqui. A mesma coisa. Como podemos dizer, né? Pode ir para qualquer lugar, mas nunca esquecer do berço, né? Sim, mas sempre tentar trazer alguma coisa diferente pra cá. Sim. Que é o que eu gosto de falar. Não tem como você crescer se você esquecer de onde você veio. Ou o que moldou toda a sua base. Não tem como nenhuma empresa aqui na cidade crescer se ela esquecer quem foi João Luiz Frizeira, quem foi o Joãozinho do Real, que são as pessoas que deram alicerce. Hoje em dia, esquecer quem é Dona Maria Lúcia,
Não tem como você, tipo assim, crescer o seu comércio se você esquecer quem foi seu Manuel da padaria, se você esquecer quem foi seu Walter do mercado. Não tem como você, tipo assim, crescer se você não souber quem são essas pessoas. Como podemos dizer, né? Temos que lembrar sempre, nós que vivemos a Aimorés, da base de Aimorés. Sim, né? ué. Sim. Afinal, todo alicerce tem a sua base fixa que Sim. garantiu a estrutura de hoje. Exatamente. Verdade. Ô Ícaro, nós queremos te agradecer, Cara, rapaz. eu que agradeço. Te agradeço.